Queria saudar a você que nos assiste pela internet com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje você possa sair daqui refrigerado pela mensagem que você há de escutar. Nós vamos dar início, antes da mensagem, a alguns momentos especiais de agradecimento a Deus. Vou passar a palavra para o irmão Luciano, em seguida nós voltamos com a mensagem. Fique conosco. Irmão Luciano, por favor. Mais uma vez, bom dia, feliz sábado a todos os irmãos e todos que estão nos assistindo também. E gostaria de convidar a ler 2 Coríntios 9, verso 7. A minha Bíblia diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então você que tem um desejo aí de contribuir com essa obra, né, que você, como eu, acredita que é de Deus, né, entre em contato aí conosco, né, pelo e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Amém. Que Deus nos abençoe. Cantar o hino 573, né? 589 da oferta. Amém. Colocar de joelhos e agradecer a Deus. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, gratos somos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Nesse momento, nos colocamos de joelho agradecido pelos dízimos e a oferta que foram depositados aqui. Amém. Venha abençoá-lo, Senhor Deus, e para que possamos avançar na Tua obra com a ajuda aí dos irmãos. Amém. Nesse momento também, venha estar com o irmão que vai pregar aqui. Fale por ele, Senhor Deus, e usa-o como instrumento. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você que nos assiste
para pegar a sua Bíblia, ter a sua Bíblia em mãos, a fim de que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus. E convido vocês também que estão conosco aqui na igreja, para que façam o mesmo. Vamos abrir a Bíblia, porque Deus tem algo para nós nesta ocasião. Queridos irmãos, a mensagem de hoje, ela é uma continuação da mensagem anterior, a mensagem de quarta-feira. Na quarta-feira nós estivemos falando sobre a fé de Jesus. A fé que Jesus tem hoje ainda. Não estou errando não. Hoje. Eu sei que muitos atribuem a fé de Jesus à época em que ele esteve aqui na Terra, há cerca de 2000 anos atrás. Mas verdade é que até hoje ele exerce fé. Nós estivemos vendo parte disto na quarta-feira, e hoje nós vamos ver um outro importante aspecto deste detalhe. Por quê? Irmãos, antes disto diminuir a pessoa de Cristo, na verdade este estudo coloca Cristo onde ele deve estar no plano da redenção e nos fortalece, nos leva a ter mais fé. Então o objetivo final é bom, é positivo. Toda a verdade que Deus dá tem o propósito de edificar a igreja. E edificar nada mais é do que nos fortalecer espiritualmente, não é verdade? Nos deixar em melhores condições de vencer. Então, se você tem passado por lutas, se você tem passado por dificuldades, se está sendo difícil para você exercer a fé, se você acha que não consegue ter fé, então esta mensagem é para você. Deus tem bálsamo hoje. Amém? Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Nós vamos meditar um pouco na onisciência de Deus, a capacidade de Deus Pai de saber tudo. E aí nós vamos fazer um comparativo entre Deus Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Este salmo é muito conhecido. No verso 1, o salmista já diz: Senhor, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. E mais à frente, no verso 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Informe é sem forma, quando éramos ainda um pequeno feto. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Aqui, a Bíblia declara precisamente a respeito de quem se está falando. Se está falando a respeito de Deus. Quão preciosos, ó Deus, os teus pensamentos. Pergunta à congregação: quantos deuses existem? Um só Deus. Quem é o Deus? O Pai. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Ok. Agora, vamos avaliar a situação de Jesus Cristo. Nós já vimos que o Pai conhece todas as coisas. Aliás, antes de vermos Jesus, eu gostaria de dar referência também do Novo Testamento. Nós vimos a referência do Antigo. O Antigo apresentou o Pai como aquele que sabe tudo. No mesmo Salmo, o salmista fala: para onde eu irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Não é assim? Se eu for no mais fundo do mar, ali tu estás. Vamos para o Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver o que se fala sobre Deus. Atos, capítulo 2, verso 23. O apóstolo Pedro está discursando e falando aos judeus
a respeito de Jesus, ele diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes. Aqui Pedro diz, que Deus tem presciência. O que é presciência? É um conhecimento anterior do fato. Ele sabe das coisas antes delas acontecerem. Então diz, de acordo com a presciência de Deus. O pré-conhecimento, o conhecimento anterior. Outro texto do Novo Testamento também atribui presciência a Deus. Vamos para o livro de Pedro, carta de Pedro, à igreja. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Ali diz assim: os crentes são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui fica mais claro, inclusive, né? Presciência de Deus Pai. É interessante que a palavra presciência na Bíblia, seja bem-vindo, irmã. A palavra presciência na Bíblia, ela é atribuída somente a Deus. Nós não encontramos a palavra presciência associada a outro ser. Só a Deus. Interessante. Existe algo que é uma prerrogativa apenas de Deus. O saber o fim desde o princípio. O apóstolo Paulo fala isso claramente no livro de Romanos. Vamos abrir em Romanos capítulo 4. A capacidade de Deus ver o futuro. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Como é que ele pode fazer isso? É porque ele conhece o futuro. Então, a Bíblia, por vezes, apresenta no tempo presente uma oração, só que esta oração é uma profecia. Ela está falando do futuro. Deus pode fazer isso. Um ser humano falar isso não pareceria fazer sentido, certo? Mas Deus falando faz, porque Deus chama as coisas que vão ser como se elas já fossem. Abra também em Isaías 42, verso 9. Aqui nós vamos ver palavras de Deus. Verso 9, ele fala assim: eis que as primeiras coisas passaram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Bem claro, né? Antes que as coisas venham à luz, antes que as coisas aconteçam, eu anuncio. Quem é esse? Quem é que está falando? Verso 5. Assim diz Deus, o Senhor. É Deus quem está falando. Portanto, Deus conhece o futuro. Essa é uma prerrogativa de Deus. Agora a pergunta é: e quanto a Jesus? Será que Jesus tem presciência? Bom, nós não vemos a palavra presciência sendo usada para Jesus, em nenhum lugar na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Agora, então como fica essa situação? Será que Jesus conhece todas as coisas? Ou melhor dizendo, será que ele sabe o futuro? Nós ouvimos falar que Jesus se fez carne, não é assim? Jesus encarnou. E se ele se fez carne, ele se fez semelhante a nós. A pergunta é, os homens conhecem o futuro? Não conhecem o futuro. E será que Jesus se fez tão semelhante a nós,
a ponto de ele também se limitar e não conhecer o futuro, tal como nós não conhecemos o futuro? Será que Jesus se fez tão semelhante a nós, a ponto de a mente dele ser como a nossa? Ter limitações, assim como a nossa mente tem limitações? A Bíblia pode nos dar a resposta, não é verdade? Então vamos começar a abrir alguns textos e entender o que Deus tem a nos dizer com respeito a isso. Abram por gentileza no livro de Mateus, capítulo 24. Esse texto é bem conhecido a propósito. Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus falou assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quem sabia o dia da vinda de Jesus? Só o Pai. Os anjos não sabiam, o Filho não sabia, só o Pai. Talvez alguém dissesse: mas isso era porque ele estava aqui na terra. E estando ele na terra, ele não tinha como saber todas as coisas. Mas quando ele subiu ao céu, ele voltou a ser onisciente. Será? Bom, aqui ele disse, ele não sabia o dia da sua vinda. Isso aí era o Pai quem sabia. Bom, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao Pai e voltou para dar as últimas instruções aos discípulos. E no dia da sua ascensão, os discípulos tiveram uma conversa com ele, e nessa conversa eles fizeram uma pergunta. E eu queria chamar a atenção de vocês para a resposta de Jesus. Livro de Atos, capítulo 1, versos 6 e 7. Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quem estabeleceu os tempos e as estações? O Pai. Alguém diria, mas não ficou claro que Jesus não soubesse? Ele só diz que o Pai estabeleceu, não quer dizer exatamente que ele não saiba. Ok, vamos ser imparciais, vamos ser críticos. Mas vamos então abrir em Apocalipse, o livro cujo nome significa revelação. Vamos entender como a revelação de Deus se processa. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus, o que Deus fez? Deus deu para Jesus. Então agora a gente começa a fechar o pensamento. Por quê? Esse texto de Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo. João era prisioneiro na ilha de Pátimos, isso está comprovado no verso 9. O verso 10 diz que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, no sábado, e aí foi quando iniciou-se a transmissão da revelação de Jesus a João. E aí João diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Jesus já estava no céu, já estava há décadas no céu, porém a revelação que ele entregou foi uma revelação que ele recebeu de Deus. Ora, e se ele teve que receber de Deus, é sinal de que ele não tinha, ele não sabia, senão não faria sentido, certo? Para que ele ia dizer revelação de Jesus a qual Deus lhe deu, se ele já sabia? Deus ia dar o quê então?
Sabe, irmãos? Nós vamos para a escola para aprender porque nós não sabemos, não é assim? Então nós recebemos conhecimento porque nós não tínhamos o conhecimento. A mesma coisa, ele recebeu revelação porque ele não tinha a revelação. Ah, ok, mas eu queria uma evidência um pouco mais clara. Tem, a Bíblia tem. Vamos abrir em Apocalipse, ainda, né? No capítulo 5. Verso 1. Aqui o apóstolo João diz que ele viu à direita do que estava sentado sobre o trono, à direita de Deus, um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro estava selado com 7 selos. E diz João, no verso 2, que viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? No verso 5, ele relatou que um dos anciãos lhe disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ora, um livro onde estavam escritas as coisas que vão acontecer. Este livro estava nas mãos de quem? De Deus. Em revelação simbólica, a Bíblia nos mostra que o conhecimento estava em quem? Em Deus. Deus Pai. Ninguém podia abrir as cenas futuras, a não ser aquele a quem o Pai permitisse. E o Pai permitiu que o Cordeiro chegasse e abrisse o livro. Então isso quer dizer que, gradativamente, Deus vai dando a Jesus a revelação. Certo? E não é o que acontece conosco? Não é que Deus vai nos dando gradativamente a revelação? Tal como ocorre conosco, ocorre com Jesus. Isso prova que Jesus hoje no céu é tão humano quanto nós. E ele é tão nosso exemplo hoje quanto foi na época em que esteve na terra. Por quê? Ora, porque assim como nós hoje, ao enfrentarmos as dificuldades, dependemos do poder de Deus e também não podemos ver o futuro a menos que Deus revele, Jesus também. Na quarta-feira, nós vimos que apenas Deus Pai é o Todo-Poderoso, certo? Então Jesus depende do poder do Pai. Depende em que sentido? Ele pede ao Pai para que envie poder para nos ajudar. E hoje, nós estamos vendo que o futuro é revelado a Ele com o decorrer do tempo. Então, na medida em que Ele vai enfrentando o problema conosco, Deus vai revelando. Assim como acontece conosco, quando nós vamos orando e falando: Senhor, eu não sei o que eu faço. Estou com uma dificuldade aqui, e agora, Senhor? A diferença é que, enquanto nós ficamos perplexos, com dúvida, Jesus manifesta perfeita confiança em Deus. As águas podem estar por submergir o barco, porém Jesus dorme tranquilo. E esta confiança em Deus é aquilo que Jesus deseja transmitir a cada um de nós. Mas ele não quer transmiti-la dizendo assim: olhe, há 2000 anos atrás eu venci, e como eu venci há 2000 anos atrás, hoje você pode vencer. Vamos lá, vamos, força. Não é assim. Por mais que alguém pudesse considerar, bom, é uma ajuda justa, ele não se limita a isso. Jesus literalmente vive o problema atual e a situação conosco. Em Mateus capítulo 28, no verso 20, Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está
conosco. Então, Ele vive conosco cada problema, Ele passa cada situação conosco. Só que, enquanto nós balançamos, Ele é a firmeza. Entendem? Tudo que Jesus quer é que em cada dificuldade nós olhemos para Ele. E se nós olharmos para Ele, nós vamos ter um exemplo humano, como nós somos humanos, de perfeita firmeza e fé. De perfeita confiança em Deus. E se fizermos isso, meus queridos, não havemos de desanimar. Sabe que nesses versos que nós lemos aqui, há uma outra evidência de que Jesus recebe a revelação de Deus Pai. E recebe da mesma forma que nós recebemos. Prestem atenção, de novo, num detalhe aqui do verso 6. Eu vou ler de novo. João disse que olhou, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Esse cordeiro tinha 7 pontas e, notem agora, ele tinha 7 olhos. O que são 7 olhos? A palavra, o número 7, digo, na Bíblia, é número de plenitude, algo completo, algo perfeito. 7 olhos quer dizer todos os olhos. A ideia aqui é que enxerga tudo, certo? Assim como 7 são os dias da semana e é uma semana completa, 7 olhos representam a plenitude dos olhos, quer dizer, ele pode ver em todos os lugares. Ah, mas isso está contradizendo o que o pastor disse? Não, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, está confirmando, preste atenção. Esses 7 olhos são o quê? São os 7 espíritos de quem? Deus. 7, de novo, a plenitude. Os 7 olhos de Jesus, a forma como Jesus pode ver todas as coisas, é através do Espírito do seu Pai. 7 espíritos também vai representar a plenitude. Então, Deus, através do seu Espírito Santo, Deus, pelo Espírito, revela as coisas para Jesus. Ah, então é como acontece com a gente? Claro que é. A Bíblia diz que Deus nos revela as coisas a nós também por meio do Espírito. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é gratuitamente dado por Deus. Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Como é que Deus revela as coisas para nós? Pelo Espírito. E aí Paulo faz um comparativo que já deixa implícito o fato de que Jesus também recebe o conhecimento da mesma forma. Do mesmo jeito que Deus instrui cada um de nós, instrui as nossas mentes pelo seu Espírito, Ele também instrui a mente de Cristo pelo seu Espírito. Verso 14. Ora, o homem natural, não convertido, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora olhem o que ele comenta. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Olha que interessante. Quando nós recebemos a impressão do Espírito de Deus e deixamos que Deus nos ensine desta forma, nós estamos tendo a mente de Cristo. Da mesma forma que Deus ensina a Cristo, Ele nos ensina. Ele revela as coisas pelo Espírito. Pode parecer novo, né? Sabe, irmãos, que quando se inicia o estudo deste tema, muitos podem pensar assim: eu acho que isso rebaixa a Jesus. Não, ele não rebaixa. Ele simplesmente coloca Jesus como nosso amigo, como quem está na nossa situação, como quem está vivendo o que nós estamos vivendo, como quem está do nosso lado. Entendem? E se ele está do nosso lado, e ele enfrenta a situação que nós enfrentamos, e ele também está diante das mesmas limitações que nós estamos, então a ajuda dele é eficaz. Eu tenho nele um verdadeiro modelo. Não é verdade? Eu não posso dizer, você não conhece a minha situação. Nós temos um intercessor no céu que sabe exatamente o que nós estamos sentindo. Sabe exatamente o que nós estamos passando. Conhece a nossa limitação por experiência. E pede o auxílio necessário de Deus. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, uma promessa bíblica é: você está enfrentando uma dificuldade, eu também. Deus está no controle. Mas como é que a coisa se processa? É assim, Jesus está andando conosco. Sendo ele humano, ele sabe qual é o limite da natureza humana. E aí ele não vai permitir que a tentação vá além do que é possível suportar. Entendem? Porque ele pode dizer a Deus: Senhor, eu estou suportando junto com ele. Eu sei até onde dá para ir. A partir daqui não dá mais. Então Deus vai dizer: chega, basta. Sabe, irmãos, eu sei que isso é novo, né? Soa novo para os irmãos. Mas mais do que novo, o que o Senhor deseja é que soe como confortante. Entende? Para nós vermos o auxílio que nós temos ao nosso lado. Nós vemos que temos um amigo. Quando Jesus falou que estava conosco todos os dias, isso era verdade. Não era só uma teoria. E Ele quer que nós façamos uso desta amizade que Ele tem. Sabe que entender isso também nos faz entender o privilégio que é a oração, por exemplo. Porque Jesus se comunica com Deus por meio do Espírito, ou seja, Deus instrui Ele por meio do seu Espírito. Então Jesus, ao orar a Deus, Ele está, o quê? Comunicando-se com Deus, não é? Está em sintonia com Deus. E quando nós oramos, não é a mesma coisa? Então, Deus dá a nós o mesmo acesso que Jesus tem. E Ele responde às nossas orações, assim como responde aos pedidos de Jesus lá no céu. Assim sendo, Deus está junto de nós. Deus está conosco. Não está longe. Ele está ajudando a nós. E aqui faço um outro paralelo, irmãos. Ao ver estas coisas, nós somos habilitados a entender o porquê de várias coisas que ocorreram na nossa caminhada. Eu creio que praticamente todos aqui, um dia, já ouviram falar que Jesus era Deus Filho, não era assim? Bom, se Ele era Deus Filho, o Deus está tão distante de nós quanto o infinito está distante do finito, do homem, do pó. Aí depois, nós começamos a entender que Jesus não é Deus. Bom, então Ele já ficou um pouco mais próximo. Porém, como Filho de Deus, com autoridade sobre tudo, né?
com todo o poder à sua disposição, ele ainda parecia distante da nossa experiência. Depois nós vimos que Jesus não é o Todo-Poderoso, mas que ele depende do poder do Pai. Agora ele se aproximou mais de nós, porque nós também somos dependentes de Deus. Nós também somos dependentes do seu poder. E por fim, nós estamos vendo que Jesus também não é onisciente. Na verdade, ele depende de Deus revelar as coisas para ele. Portanto, a ansiedade que nós temos em relação ao futuro, Jesus está sujeito a sofrer ansiedade. Mas por que ele não sofre? Por que ele não desenvolve ansiedade dentro dele? Porque ele tem fé. Fé. Abram em Hebreus capítulo 11, verso 1. Estando na mesma situação que nós, Jesus tem fé. E a fé dele é tão grande, irmãos, a ponto dele poder dizer a todas as pessoas: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Bilhões de pessoas estão entregando seus fardos, ou milhões, digo, estão entregando seus fardos a Jesus. E Jesus não fica sobrecarregado, desanimado, angustiado ou depressivo, mesmo sendo humano. Como não? Pela fé. Não disse Jesus: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos poder mover as montanhas? Não é assim? Então, irmãos, a fé pode realizar muita coisa, porque a fé toma posse do poder onipotente de Deus. E ela realiza o que é impossível. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, olha lá. Se Jesus não conhece o futuro, ele tem que crer firmemente nas coisas que ele espera que o Pai faça. Ele exerce fé. Ele tem convicção de que o poder de Deus vai operar e vai mudar as situações das coisas que ele mesmo não vê. Então ele tem fé. E ele nos convida a ter a mesma fé. A fé é um dom. É um dom que Jesus está oferecendo a todo momento. Abram em Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E a fé que Deus entrega para um ser humano é a fé que foi desenvolvida dentro de um ser humano. Parece estranho? Mas não é. No verso 10 é dito assim: nós somos feitura sua. Quer dizer, feitura é, nós somos obra de Deus. Deus nos fez. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. Então não quer dizer que eu, a fazer coisas boas, pela primeira vez estarei fazendo coisas boas. Quer dizer que Deus já armou esse caminho para mim. Alguém já andou nesse caminho antes. Alguém já fez as coisas boas e ele só quer que eu siga. Quem andou primeiro? Jesus. Então, Jesus exerceu fé. A fé que nos é concedida é a fé que ele já exerceu. É a fé de um ser humano. Um ser humano não onipotente e um ser humano não onisciente. Um ser humano não onipresente. Eu nem preciso falar que Jesus não era onipresente. Por quê? Porque, obviamente, um ser humano não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Ele tem que caminhar. Quando Lázaro estava enfermo, diz a Bíblia que Jesus se demorou por 2 dias, e o que aconteceu? Lázaro faleceu. E então, quando Jesus chegou até a cidade de Betânia, é dito que a irmã de Lázaro veio e disse: ah, Senhor, se tu estivesses aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus estava presente em Betânia? Não estava. Ele teve que caminhar como nós. Foi andando e chegou. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não era onipresente. Ele tinha limitações. Ah, mas então, se ele não é onipresente, como é que ele está no meu coração hoje? Simplesmente por causa do Espírito do seu Pai, que foi dado a ele e agora ele envia a nós. É desse jeito que ele está nos nossos corações. Mas ele tem as suas limitações. E por que ele aceitou estar com todas as nossas limitações? Para nos salvar. Para que ele tivesse a fé que nós precisamos ter. Para que quando Deus falasse dom da fé, nós entendêssemos que é justamente o que nós precisamos. Porque, irmãos, se a fé de Jesus fosse a fé de um Deus em outro Deus, é a mesma fé que um ser humano tem que exercer num Deus? Não, não seria. Se a fé de Jesus fosse a fé de um ser onipotente em Deus, seria fé? Bom, nem seria fé, né? Quem pode tudo anda pela vista. Não é assim? Já resolve. Agora, se a fé de Jesus fosse a fé de um ser onisciente em Deus, seria fé? Onisciente é quem sabe tudo. Então, que tipo de fé seria essa? Pois eu já sei o que vai acontecer, não tem que ter fé nenhuma. Certo? Alguém poderia dizer, não, é um pouco de fé, porque ele não teria o poder para fazer acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Mas mesmo assim, estaria muito distante da nossa realidade. Mas não é. Então a fé dele é a fé que nós precisamos ter. É aquela fé que deve ocorrer quando nós nos deparamos com a dificuldade, nós não sabemos como sair do problema, e nós oramos a Deus e falamos, Deus, nos ajude, em nome de Jesus. E Jesus, todas as vezes, confiava no seu Pai. Irmãos, aí nós começamos a entender por que é que Jesus passava as noites em oração. A Bíblia disse que ele clamava a Deus com lágrimas. Não é assim? Irmãos, eu vou dizer a vocês que muitas vezes eu não entendia o porquê da oração. Porque eu pensava assim, bom, se eu já sou filho de Deus, se todas as promessas de Deus foram dadas para o Filho de Deus, para que eu tenho que pedir de novo? Pois se ele já prometeu, não é verdade? Só que o que Deus queria me fazer entender era o seguinte, filho, fé em ser humano é uma coisa que precisa ser mantida, fortalecida, robustecida. E na medida em que o ser humano se relaciona comigo, essa fé é robustecida. Essa fé é fortalecida. E era por essa razão que Jesus orava. A sua fé era robustecida ali, pela comunhão com Deus. Quando ele tinha uma dificuldade, embora ele já fosse o Filho de Deus, embora Deus tivesse prometido todas as coisas para ele, mesmo assim, ele insistia nos pedidos. Não é verdade? E ele insistia até que viesse a vitória. E nisso ele deixou um exemplo. Vamos insistir até que venha a vitória. Ah, mas então Jesus precisava ser aperfeiçoado? Sim, ele foi aperfeiçoado. A sua fé um dia foi a fé de uma criança. Mas quando ele era adulto, ela era a fé de um adulto. Ah, não acredito. Isso aí é história do pastor. Jesus não foi aperfeiçoado. É bíblico. Jesus foi aperfeiçoado. Vamos abrir em Hebreus. Livro de Hebreus. Capítulo 5. Verso 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
Irmãos, vamos extrair as verdades do texto. Aqui diz, Jesus nos dias da sua carne, ele orava a Deus. Orava a Deus para que Deus o livrasse da morte. Isso quer dizer que Jesus orava para que ele não fosse crucificado? Será que era isso? Não. Jesus falou assim, eu tenho um batismo no qual eu preciso ser batizado, e quanto me angustio até que venha. Ele tinha angústia para que viesse rápido, para que ele pudesse salvar o quanto antes as pessoas. Então, a angústia não era o medo de morrer na cruz. Isso ele não teve. A angústia, o medo da morte, era que tipo de medo? Era o medo de ele pecar. Porque se ele pecasse, ele sofreria a morte eterna. Ele nunca ia ressuscitar. Ele clamava com lágrimas para que Deus o livrasse de pecar. E para que ele fosse obediente. Por isso no verso 8 é dito, Cristo aprendeu a obediência. E como é que Jesus obedecia? Pela confiança que ele tinha em Deus, pela fé. Pela fé Jesus recebia poder e vencia. E a sua fé era robustecida por meio da oração. E aqui é dito que desta forma Jesus foi aperfeiçoado. E se Jesus, nosso exemplo, foi aperfeiçoado, nós precisamos ser aperfeiçoados. Jesus nos oferece a sua fé, a fé de Jesus. Mas o fato de nós recebermos a fé de Jesus não dispensa que nós oremos para que a fé seja robustecida. Porque a fé de Jesus também foi robustecida pela oração. Não é verdade? Então, a fé de Jesus é um dom. Mas ele é um dom que ele precisa ser renovado a cada momento. Entende? E aprofundado a cada momento. Nós recebemos a fé de Jesus que nos faz ser obedientes ao que nós conhecemos hoje. Mas então vem a provação. E quando vem a provação, a treva faz uma pressão terrível sobre nós. E como é que nós vamos vencer a treva? Vamos orar. E na hora que nós oramos, a nossa fé é fortalecida e ela fica que nem um muro. E aí, por mais que o inimigo pressione, ele não consegue derrubar. Por isso diz a Bíblia, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele uma bandeira. Resumindo, quando o Espírito vem te atacar, Deus ergue um muro por meio do seu Espírito. Aonde está? Está no livro de Isaías. Deixa eu ver se eu acho para vocês, porque essa passagem eu não tenho de cor. Eu sei o texto, mas eu não tenho aqui de cor. Bandeira, vamos ver. O Espírito do Senhor vai arvorar. Arvorar vem de árvore, né? Vai levantar uma bandeira contra as águas enviadas pelo inimigo. Isaías 59, verso 19. Obrigado, Cândido. Isaías 59, verso 19. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém? Amém. Irmãos, se pudéssemos fazer um resumo, qual é o âmago desse sermão? Qual é o tópico principal? Nós temos um ajudador. Um ajudador que vive o que nós vivenciamos. Esse ajudador é o Senhor Jesus Cristo. Ele está disposto a conceder o dom da fé a quem deseja recebê-lo agora. E ele nos convida a robustecer a fé mediante a comunhão, mediante a oração, mediante o permanecer com ele.
Assim sendo, a nossa fé vai crescer. Assim como Jesus um dia teve a fé de criança e outro dia teve a fé de adulto. Como crianças espirituais, nós precisamos crescer, até que nós tenhamos a fé do varão Cristo Jesus. Conclui, queridos, com Apocalipse capítulo 14, verso 12. A mensagem de hoje, ela tem o propósito de formar um grupo, o grupo de Apocalipse 14, verso 12. Está escrito que o anjo apontou à terra e disse: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, vou falar o de bem, de Jesus, não é em Jesus. A fé de Jesus. Entende? Queridos, hoje Deus oferece a fé de Jesus. A fé que toma a mão da onipotência de Deus e vence. Quem deseja receber o dom da fé hoje? Amém. Quem deseja dizer ao Senhor Jesus: ô Senhor, hei de caminhar contigo. Amém. Glória a Deus. Que assim seja na vida de cada um e que Deus cele esta decisão. Vamos orar pedindo a Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pelo amigo que temos em Jesus Cristo. Senhor, te peço que o Senhor escreva na mente de cada um de nós a mensagem de hoje. Senhor, que fique gravado com muita força o fato de que Jesus é nosso amigo hoje, de que Jesus sente o que nós sentimos, passa pelo que nós passamos e ainda assim vence e oferece a vitória. Senhor, nós queremos andar com Ele e nos ajude na nossa pequena ou na nossa falta de fé. Não podemos dizer, Senhor, que não temos vencido por culpa vossa. A culpa é nossa, porque até aqui não tínhamos recebido a tua fé ou não tínhamos aceitado. Mas hoje, Senhor, nós pedimos que fortaleças a tua igreja. E que no decorrer dos dias, ó Deus, ao enfrentarmos os problemas, as dificuldades, que sempre esteja em nossas mentes o fato de que Jesus está conosco. No mesmo barco, vivenciando exatamente o que nós estamos. E assim, Senhor, com as mãos dadas às mãos dele, possamos vencer. Abençoa cada pessoa que nos assiste em todas as partes da terra, ó Deus. Que cada pessoa que recebeu esta mensagem possa se tornar uma propagadora. Porque estou convencido, ó Deus, de que esta mensagem deverá correr todo o planeta, para que as pessoas possam entender o tamanho da salvação que o Senhor tem dado por meio de Jesus Cristo. Não é apenas algo provido e que encontra-se à distância, mas, Senhor, é um Cristo presente que está ao nosso lado. Que possamos apreciá-lo e nunca percamos, Senhor, o senso da presença dele entre nós. Te rogamos estas bênçãos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste pela internet, hoje nós queríamos dar um recado especial. Esse recado vem da cidade de Araguaína, Tocantins, Brasil. Nós temos ali nosso querido irmão Marcos e sua esposa, e eles estão convidando a você que mora na região para que você possa fazer parte do grupo Advertência Final ali, possa congregar também aos sábados e possa estar se fortalecendo na fé. Se você tem o desejo de estar com eles, solicite o contato
mande um e-mail para nós e nós havemos de te enviar os telefones deles, ok? O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós não estamos divulgando o telefone aqui, porque assim como existem os sinceros, também podem haver aqueles com outras intenções e acabam daí fazendo mau uso do número. Portanto, estamos divulgando o e-mail do ministério, você entra em contato e havemos de te indicar o telefone. A propósito, se você quer congregar no Ministério Advertência Final e não sabe se há uma igreja, um grupo ou uma célula próxima à tua casa, entre em contato conosco e nós vamos te fazer saber. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Peço que Deus abençoe grandemente a tua vida e te convido a fechar os olhos. Vamos invocar uma bênção do Senhor sobre você antes de finalizarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nosso próximo encontro é quarta-feira, 8h20 da noite, horário de Brasília. E convido você a estar assistindo também o programa Advertência Final. Estamos postando novos episódios, novos estudos para você poder se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Deus te abençoe.